Olá, boa noite a todos. Vamos entrando aí para mais uma live. Hoje o tema vai ser fertilidade e sono. Convidei a doutora Juliana Cotrim e já vamos entender melhor essa relação. Boa noite, Eli. O som tá legal, imagem, tudo certinho aí, pessoal? Aldinho, saudade. Mônica, beijo. Estão escutando, pessoal? Tá tudo certo? Som, imagem, tudo certo? Maravilha, brigadão. Pois é, pessoal, não sei vocês, mas cada vez mais eu tenho escutado histórias de pessoas, casais com dificuldade, né, de engravidar ou de seguir a gestação, e nesse contexto eu tenho achado bem interessante a gente discutir esse tema, porque eu não sei se com a tendência mesmo, né, da modernidade, os casais têm tentado ter filho mais tarde, ou se tem algumas outras coisas que podem estar contribuindo para isso. E aí hoje a doutora Juliana, que acabou de entrar aqui, vamos bater esse papo para a gente esclarecer melhor isso aí. Vamos lá, já vou colocar ela. Oi, Denis. Sempre presente. Oi, Oi, Ju. Renatinha. Boa Tudo noite. jóia? Boa noite. Tudo jóia? Tá Que escutando bem? Tudo prazer. certinho? Tudo jóia. Que prazer. Oh, Convite prazer dessa meu. live. Até que enfim saiu, né, Renatinha? Com certeza. Não, Tá é me isso ouvindo aí. bem? Tô. E você também? Tudo tranquilo. Tudo jóia. Maravilha, Tudo Ju. jóia. Então, na sua agenda corrida, a gente conseguiu aí, né? Não é? Na nossa, né? A gente vive nessa correria. Verdade. Mas então me Mas conta assim, aí, Ju. então. Primeiro eu queria agradecer você ter topado, né, contribuir aqui com seus conhecimentos. E logo nesse mês, que é o mês da conscientização sobre esse Foi tema. ótimo. E Muito aí, bom. queria que você falasse um pouquinho aí de você, para quem já te conhece, e para quem não conhece, falar um pouquinho de você, pessoa, você especialista, e por que que você escolheu aí trabalhar nessa área, e depois você fala onde você Joia, trabalha também, para quem tiver interesse de te procurar. joia, Renatinha. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Então a gente hoje vai falar um pouquinho um tema tão relevante, né? Então o sono faz parte da qualidade de vida, né? De todo Uhum. mundo. E aí falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Juliana Cotrim. Eu fui da UFAL, né, Renatinha? Nós Estudamos, fomos. né? E assim, desde a faculdade, eu sempre me encantei com ginecologia e obstetrícia, né? Então, eu fiz minha residência em Recife, no IMIP, né, que é uma referência em ginecologia e obstetrícia. E daí eu decidi fazer endoscopia ginecológica. Endoscopia ginecológica está muito relacionada à parte de fertilidade, que é a parte de esteroscopia e videolaparoscopia. E daí, assim, eu conheci tantas mulheres, conheci tanta realidade, assim, eu realmente optei por me especializar mais e fiz outra residência que foi na parte de reprodução, né? E aí onde eu me encontrei hoje, praticamente é só o que eu faço, né? E me dedico cada dia mais a isso. Então, eu trabalho no The Square, né? Eu tenho uma clínica, a Clínica Feto, e é uma clínica voltada para a parte de fertilidade e de medicina fetal. Maravilha. Eu vejo você indo muito para Recife, é também? Você viaja, né? O que acontece é aqui a gente não tem laboratório, né, de fertilização. Então, a alta Certo. complexidade, eu preciso de uma estrutura laboratorial. Então, é por isso que eu vivo nessa. Hoje um Correria. paciente disse, doutora, é ponto terrestre, né, que você vive. Eu digo, é. Então, às vezes eu vou 2, 3 vezes na semana para poder fazer os procedimentos. Entendi. Ô, Ju, e antes da gente adentrar mesmo na live, fala um pouquinho sobre esse mês de junho, o que é que isso representa aí em termos da questão da É, fertilidade.
Então, esse mês a gente considera um mês mundial de conscientização da infertilidade, né? Então, a gente sabe que esse mês de junho, a gente levanta essa bandeira aí para tantos casais, né? Que a gente sabe que a mulher moderna, a mulher contemporânea tem adiado muito o projeto de ser mãe. Então, é para a gente alertar em relação às causas de infertilidade, né? Então, cada vez mais a gente explicar o que acontece, as possíveis causas de infertilidade, né? Então, o adiamento da gestação, as suas repercussões na vida do casal. Então, cerca de 15% dos casais vão ter dificuldade para engravidar. E aí tá vários mecanismos envolvidos, além dos hábitos de vida, né? A questão de. Aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o fator tubárico, né? Está envolvida em relação à endometriose, fatores ovarianos, e a própria causa masculina que a gente também não pode deixar de falar. Maravilha, Ju. Então, vamos lá conscientizar esse povo. Exatamente, vamos lá. E aí, antes de a gente falar dos problemas da fertilidade, explica de uma forma resumida como ocorre, né, a reprodução humana de forma natural. Então assim, Renatinha, a gente tem que falar desde assim, vou resumir, mas assim, a gente precisa dizer a diferença do homem e da mulher em relação à fertilidade, né? Então, a mulher tem uma fertilidade limitada. Então, desde que ela está na vida intrauterina da mãe dela, ela tem uma quantidade de óvulos, e aí essa quantidade de óvulos ela vai diminuindo, desde o momento que ela nasce, né, até ela entrar na menopausa, e é quando realmente ela não tem mais esses óvulos, né? E é importante a gente dizer que durante a menarquia é quando acontece a maturação, né, que a gente vai falar um pouquinho do eixo, que a gente tem um controle, né, do eixo hipotálamo, hipófise ovariano. Então, isso tudo que vai regular, a gente diz, o desenvolvimento dos folículos, que é justamente a casinha dos óvulos, que é toda a fase da ovulação, da maturação do óvulo, que é imprescindível, né, para a reprodução. A menarquia que você fala é a fase que a mulher começa a menstruar, né? A menarquia, desculpa, pessoal. Então, assim, quando a mulher começa a menstruar, quando acontece a maturação desse eixo que fica no sistema nervoso central, na cabeça, e aí é quando ela começa a ovular. Já o homem, né, ele também tem esse, falar um pouquinho, né? Também é importante. O homem, ele também tem esse eixo, mas é hipotálamo, hipófise, testículo, né? E ele tem uma produção contínua de espermatozoides. Então, o homem, ele, a cada 72 dias, está produzindo espermatozoides, diferente da mulher. Então, a gente diz assim, a mulher tem um estoque de óvulos e ela vai perdendo em quantidade e em qualidade. Já o homem, não. Ele tem essa produção contínua, né, a cada 72 dias. Então, não é que ele não perca a qualidade, ele perde, né, depois dos 45 anos, mas o homem, quase até o fim da vida, ele produz espermatozoide. Entendi. Então, digamos que a natureza é um pouquinho injusta com a mulher em relação à fertilidade. Certo. E agora falando em termos da reprodução mesmo. Então, o que acontece? As causas, né, Renatinha? Se a gente falar um pouquinho das causas, né, da infertilidade. Então, cerca de 30% das causas é de causa feminina, 30% dos casos de infertilidade é de causa masculina, 30% uma associação dessas causas, certo? E em 10% dos casais a gente não consegue identificar, certo? Mas é importante a gente investigar o homem e a mulher. Então, não é incomum chegar aqui ao consultório pacientes que só a mulher foi investigada. Então, ainda existe esse tabu, né? Então, o homem precisa ser investigado também. Não é um exame simples, inclusive até mais simples do que a própria investigação da mulher. Um espermograma, ele pode dizer muita coisa pra gente. Então, é importante a gente fazer essa investigação no homem também. E aí, as causas de infertilidade masculina mais comum é a varicocele, então é quando tem a dilatação das veias do testículo, certo? Então, isso vai alterar a espermatogênese, que é o desenvolvimento do espermatozoide, né? E aí pode diminuir essa quantidade, essa motilidade, que é necessária para poder chegar lá nas trompas e aí fecundar o óvulo. E aí, as causas femininas mais comuns são os fatores tubáricos, e aí a gente inclui principalmente a endometriose, que é uma causa bastante comum, né, na mulher. Além das causas ovarianas, como síndrome de ovários policísticos e a própria falência ovariana. Então, é importante a gente fazer uma investigação completa desse casal,
né? A fim a gente dar um diagnóstico mais preciso e assim, identificando a causa, é mais fácil a gente tratar. E quando o casal deve procurar ajuda? A partir de quanto tempo tentando? Quais são os critérios que eles devem começar a se preocupar? Então, de uma regra geral, a gente orienta que aquele casal esteja tentando engravidar há um ano. Então, aquele casal que tem atividade sexual frequente, de 2 a 3 vezes por semana, claro, um coito desprotegido, e aí já tem um ano tentando engravidar, já deve procurar uma ajuda, certo? Mas, caso a mulher tenha mais do que 35 anos, é importante que ela procure uma ajuda especializada com 6 meses. Então, porque a gente, como eu tinha falado lá no início, se a gente deixa esse tempo passar, vai diminuir essa quantidade, essa qualidade dos óvulos, e isso vai prejudicar o sucesso do tratamento, né? E até mulheres depois dos 40 anos, a gente encurta mais ainda. Então, 3 meses não conseguiu engravidar, então já deve procurar um especialista também para a gente identificar essa causa. Certo. Como você já citou, a gente tem visto cada vez mais frequente, né, na atualidade, as mulheres, os casais têm adiado mais esse projeto, né? Muito. E realmente, assim, quando começar a pensar, ou se deve planejar mesmo, ou talvez passar até numa consulta para planejar isso, ou esperar realmente não estar conseguindo para procurar ajuda, mulheres que têm esse projeto, mas, enfim, no momento Quer não adiar, estão, quer deixar um né? pouco mais para frente, não quer perder É, essa oportunidade. Quais as opções que existem é. para essas situações? Então, Renatinha, é importantíssimo a gente fazer um planejamento. A gente planeja tanta coisa na vida da gente, né? Então, a gente planeja comprar uma casa, planeja os estudos, né? Planeja muita coisa. Então, a gente tem que planejar. Se a gente pensa em ser mãe, precisa planejar isso também. Não dá pra gente ficar adiando muito isso. E caso a mulher não encontre um parceiro, então realmente acha que não tá na hora, né? A gente, na verdade, nunca acha que tá no momento ideal de engravidar. Uma das ferramentas mais utilizadas, inclusive, que aumentou muito agora, então, com a pandemia, houve um aumento de cerca de 30%, né, na procura, foi na questão da preservação, no congelamento dos ovos, né? Então, na criopreservação. Então, a gente pode fazer esse congelamento de óvulos, né, que são de gametas, e aí, se precisar utilizar, utiliza. Então, quanto mais jovem a mulher faz esse congelamento de óvulos, melhor o sucesso, né? Mais fácil ela conseguir engravidar pela qualidade desses óvulos. E aí, uma outra técnica que a gente orienta também é o congelamento de embriões, caso essa paciente ela seja casada. É uma das técnicas também. Inclusive, uma das grandes vantagens de você estudar os embriões, de você fazer congelamento de embriões, é você fazer o estudo genético desses embriões. Então, a gente consegue identificar possíveis alterações genéticas e aí você sabe que tem um potencial maior de gestação. Entendi. E no caso você falou mulheres jovens, quanto mais jovens, melhor. Então seria menos de 35 O anos, ideal idealmente. idealmente, então, congelar esses óvulos com menos de 35 anos, né? Então, cada vez mais os estudos mostram, quanto mais precoce, melhor. Antes era abaixo dos 35, a gente agora orienta abaixo de 34 anos. Mas, assim, muitos pacientes chegam ao consultório até com idade mais avançada. Não é que isso deva deixar de fazer, entendeu, Renatinha? Não é que diga, eu tenho 37, 38 anos, não vou fazer congelamento, não. Quanto mais cedo, melhor, né? Mas se você não tem ali um planejamento, não tem uma perspectiva, não sabe ainda quando é que vai querer engravidar, então não adie esse projeto, né? Quanto mais cedo, melhor. E como funcionaria, Juju? Assim, eu sei que eles procuram, a gente ovula, né, mensalmente, então é feita uma estimulação, a captação e fica num banco, né? Como é que é isso? Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa fazer alguns exames, né? Exames sorológicos, né? Exames, por exemplo, a cultura de secreção vaginal, exames de rotina, para a gente avaliar como é que tá aquela saúde daquela mulher. E a partir daí também a gente fazer uma avaliação da reserva ovariana. Então, como eu falei, a gente tem um potencial, a gente tem uma reserva ovariana ali de óvulos, a gente disse que a gente tem um patrimônio folicular e a gente vai perdendo ao longo da vida, certo? Então, esse patrimônio, a gente consegue avaliar essa reserva através de dosagens hormonais e através de ultrassonografia. Então, a primeira etapa é a gente ver como é que está essa reserva. A partir dessa reserva, a gente vai determinar
Então, digamos, esse congelamento de óvulos, quanto eu preciso de medicação para poder estimular esse ovário e aí iniciar o processo. Então, resumindo um pouquinho o processo, então, se eu não faço uma estimulação, fisiologicamente, em geral, a mulher só tem um folículo por mês. Então, é uma casinha de óvulo que vai ali crescer até liberar o óvulo, né? Até o fenômeno da ovulação. Se eu faço uma estimulação, se eu utilizo hormônios, eu vou aumentar aquela capacidade que ela tem, digamos, de ovular. Então, eu vou dar a ela o maior potencial que ela tiver para ela produzir esses folículos. Quanto mais folículos ela tiver, melhor. Então, dentro de cada folículo, a gente tem um único óvulo. E aí, a gente utiliza esses hormônios por mais ou menos uns 10 a 12 dias. E a gente vai acompanhando através de ultrassonografia. Através da ultrassonografia endovaginal, a gente vai identificar quando é que aquele folículo está no tamanho ideal para a gente aspirar, que a gente vai, digamos, acompanhar através desse tamanho do folículo a maturação desses óvulos. A gente precisa ter óvulos maduros para poder captar e deixar ali reservado. Então, a partir do momento que ele tem um tamanho ideal, a gente faz essa captação é quando eu preciso ir em Recife. Então, a paciente é sedada, né? Ela fica em posição ginecológica. Então, é um procedimento rápido, de mais ou menos 10 minutos, indolor, né? Que ela vai estar sedada. A gente faz essa aspiração através de sonda endovaginal. Tem na ponta da sonda, tem uma agulha, a gente aspira, é guiado por ultrassonografia. E aí, dentro do tubinho de ensaio, vem o líquido folicular. Então, nesse líquido folicular, vai para o laboratório e nesse laboratório é que vão ser avaliados quantos óvulos vieram. Esses óvulos maduros, eles ficam congelados a menos 196 graus em nitrogênio líquido. E aí pode ser utilizado por tempo indeterminado, né? Ele vai ficar lá por tempo indeterminado até a mulher ou não precisar utilizar ou utilizar. E quando for necessário, pode fazer esse descongelamento. Certo. Então, a partir do momento da captação e do congelamento, ele vai ficar lá armazenado e a pessoa, existe um custo, né, em mantê-lo armazenado, né? Isso, é uma taxa de manutenção, né, que essa mulher, ela precisa estar ali atualizando, né, mas é anual. E aí, a partir do momento que ela achar que deve se utilizar, ótimo, porque está congelado naquela idade, né? Ele ficou ali preservado naquela idade que você fez o procedimento. Então, a mulher pode ter 34 anos, vai utilizar daqui a 5 anos, ótimo. Então, a gente diz que o principal fator prognóstico para uma gestação é a idade. Então, quanto mais jovem, melhor a qualidade desse óvulo. Maior sucesso eu vou ter para engravidar. E aí, vamos dizer que a mulher decidiu utilizar. Aí, como que também é feito isso? Então, se a mulher decidir utilizar, aí a gente vai descongelar esse óvulo, certo? Antes, a técnica de desvitrificação que a gente diz, ela tinha uma taxa de perda muito grande, cerca de 50%. Hoje, essa taxa de perda é baixa, de 5% a 10%, certo? Desses óvulos que foram congelados. Então, a gente descongela esse óvulo e aí a gente pode utilizar um sêmen de um parceiro ou até mesmo um sêmen anônimo, né? Através de banco de sêmen, a gente pode descongelar esse óvulo, faz a fecundação no laboratório, a fertilização, né? E daí produz esse embrião. E esse embrião, inclusive, se quiser, pode-se fazer análise genética. E então faz-se um preparo do endométrio, certo? Através de hormônios, através de ultrassonografia também, para ver o momento ideal para inserir esses embriões dentro do útero. Que é o procedimento também é feito em laboratório. Então, a taxa de sucesso pode chegar até 50% a 60%, né? A depender da idade, da qualidade desse óvulo, da qualidade desse embrião. Então, é uma técnica assim, de alta complexidade que tem maior taxa de sucesso. E aí, para ter maior sucesso, é importante que tenha óvulos, tenha mais de um embrião, não é isso? Não, aí assim, Renatinha, hoje em dia a gente utiliza muito, a gente parte do princípio, o quê? Se eu tenho um óvulo de boa qualidade, se eu tenho um embrião de boa qualidade, que inclusive pode ter sido estudado ou não, a gente orienta a paciente a transferir um único embrião. Tá. Então, há muito tempo que a gente
transferir 2, 3, Uhum, 4 embriões. Não é que não possa, pode, certo? uhum. Mas a gente sabe o quê? Que quanto mais embriões, piores os fatores prognósticos. Então, aumenta a taxa de aborto, aumenta a taxa de prematuridade. Então, o que a gente quer é um bebê saudável em casa, certo? Certo. Então, um embrião já está ótimo, a taxa de sucesso é praticamente a mesma. Se você tem um embrião saudável, um blastocisto, que a gente diz, que tem ali uma capacidade boa, uma qualidade boa, a taxa de sucesso, se você transferir um ou dois embriões, é praticamente a mesma. Uhum. Então, geralmente Certo. é um embrião por vez que a gente transfere. E a chance de ser gemelar independe disso ou isso reduz a chance de ser gemelar em transferindo um embrião? Se a gente transfere um embrião é mais difícil, né? A não ser que esse embrião se subdivida. Uhum. Mas, se eu transfiro dois embriões, a taxa de gemelaridade ela é um pouco maior, né? Cerca de 25% a 30%. Então, é por isso que a gente orienta a transferência de um embrião único. Porque, assim, Uhum. todo mundo acha lindo a gestação gemelar, mas tem suas Seus repercussões, né? riscos, né? Negativas, né? Tem os seus riscos, né? Então, aumenta a morbimortalidade, né? Tanto materna quanto fetal. Os riscos associados. Então, como eu tinha falado, o abortamento, a prematuridade. Então, isso tudo vai trazer repercussões negativas. Então, o que a gente quer, a gente sempre assim, um bebê saudável em casa. Então, alguns pacientes eles são bem relutantes, sabe? A gente querem muito transferir dois, porque eu acho lindo e tal. Mas a gente Uhum. cada vez mais está insistindo nisso de transferir um único embrião. E Ou às as vezes com taxas de medo, sucesso são né, ótimas. de não dar certo, aí acha que transferindo mais pode É, otimizar o resultado, né? Não sei. mas não é, a taxa de percentual de transferir um ou transferir dois é praticamente a mesma, não aumenta Ótimo, muito. certo. E aí a gente falou de todo um planejamento, né? E aí Uhum. pessoas que estão tentando, não tão... E quais são os outros problemas que você também citou, assim, possíveis? Ou de pessoas que engravidam e perdem nas primeiras semanas, ou no início, ou até no meio da gestação, esse histórico de perdas repetidas, ou às vezes os problemas com os homens. Quais os caminhos aí que também podem... Então assim, Renatinha, tem várias causas, né? Então, às vezes, a gente faz transferência, digamos, transferência embrionária, ou seja, coloca os embriões ali e pode ter falhas de implantação, né? Hoje em dia, a medicina reprodutiva, a gente tem várias ferramentas que a gente pode se utilizar para aumentar essa taxa de sucesso. Então, além da análise genética, né, que a gente pode recorrer, então, por exemplo, pacientes que têm abortos de repetição. Então, pode ser por alteração genética, que é a principal causa, né, por aneuploidise, ou seja, alterações cromossômicas, certo? Pode ser por alterações no endométrio. Então, a gente pode, às vezes, estar transferindo ali esse embrião no momento que não seria a janela de implantação que a gente diz. E a gente pode, através de um exame, a gente tem um ERA teste, a gente pode fazer essa avaliação de melhor receptividade do embrião ao endométrio. Então, tem algumas ferramentas que a gente pode lançar a mão para investigar melhor essas causas, né, de abortamento, de falha de implantação, né, e até mesmo na causa masculina é muito comum a gente só ouvir falar de espermograma, mas tem um exame que a gente diz que é a taxa de fragmentação de DNA espermático. Então, ele é a coleta da mesma forma que o espermograma, certo? Uma coleta através do sêmen, e a gente consegue avaliar melhor essa qualidade do sêmen. Então, às vezes, o homem tem um espermograma normal e essa fragmentação está muito aumentada. Então, por exemplo, o estresse oxidativo. Então, por exemplo, um homem que não dorme bem, né, Renatinha? Que tem esse estresse oxidativo lá em cima, aumenta a produção de radicais livres. Então, o homem é obeso, então, o homem que fuma, que bebe. Então, ele tem um impacto negativo nessa qualidade dos espermatozoides. Ele pode ter uma concentração espermática, ou seja, a quantidade de espermatozoide pode estar normal, Normal. a motilidade pode estar normal, a forma dos espermatozoides pode estar normal, porém, a fragmentação do DNA. Então, aquele material genético ali do espermatozoide pode estar muito fragmentado e prejudicar tanto a taxa de fertilização, como a taxa de implantação e aumenta a taxa de aborto. Então, são alguns recursos que a gente hoje em dia tem na medicina reprodutiva para aumentar a taxa de sucesso do procedimento. Maravilha.
E eu escuto, Ju, também algumas correntes mais natural, o pensamento mais naturalista, assim, né? Uhum. E enquanto a gente está manipulando o nascimento de crianças, a fertilização, queria que você Uhum. falasse um pouco sobre isso, até porque, pelo que você mesmo explicou, é uma estimulação do próprio funcionamento do organismo, né? Mas, enfim, como eu tenho escutado algumas pessoas que são contra também, queria só que você esclarecesse esse Assim, comentário. algumas pessoas ainda são meio resistentes, né, Renatinha, às técnicas de reprodução. Mas, assim, a gente precisa primeiro procurar um profissional ético, um laboratório também idôneo, né? Então, que a gente confie, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele orienta algumas práticas, então, não pode isso, escolher sexo, escolher cor de olhos. Então, Sim. isso não acontece, né? Então, por exemplo, em relação à escolha de sexo, né? Então, isso teoricamente não pode, certo? Então, a gente faz o estudo genético com o objetivo de avaliar alterações genéticas naquele embrião. Então, Sim. quando é que a gente deve fazer esse exame, né? Quando é que a gente deve partir para a biópsia embrionária para fazer essa avaliação? Então, por exemplo, pacientes com idade avançada, que a gente sabe que a chance de ter, por exemplo, um embrião alterado é maior, né? Por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais comum. Existem pacientes, Renata, então, eu tenho pacientes que têm a história familiar de distrofia muscular, por exemplo. Então, Uhum. hoje em dia, a medicina reprodutiva é muito benéfica para esse tipo de alteração gênica, né? Então, a Uhum. gente consegue, isso não é digamos, não é uma manipulação contra, né? Então, Uhum. a gente consegue escolher, não é nem escolher, selecionar esses embriões para evitar que essa alteração siga adiante, né? Uhum. Então, eu tenho um paciente que a mãe tem essa distrofia, ele tem a cadeirante, o irmão tem a cadeirante. Então, vejo o benefício em a gente fazer um tratamento e evitar que esse acometimento, essa doença, né, gênica, passe para gerações seguintes, né? Uhum. Além de, claro, as alterações cromossômicas, né? Então, a gente às vezes tem casos, eu tenho casos aqui no consultório que mulheres que tiveram vários abortos, né? E aí não chegam a causa. Quando a gente vai estudar esses embriões, vê casos de síndrome de Down, né? De Ehlers. Então, é mais complicado. Então, gera toda a frustração, né? Diante da gestação. Então, isso é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, é tudo dentro da regulamentação Certo. Quando que a você gente fala faz. reduz a chance ou dá para garantir que não vai passar adiante aquela alteração gênica? Então, assim, a especificidade é muito grande, né? Então, é 99%. Quando a Certo. gente vê essas alterações gênicas, é feito um painel gênico para aquele tipo de alteração. Não dá para a gente fazer de Sim, todas as doenças, quando é alteração claro. gênica, né? Então, por Uhum. exemplo, na família que tem anemia falciforme, certo? Então, a gente consegue, ali, através da mãe e do pai, fazer um painel. Então, é uma seleção que a gente faz, identificando qual aquele gene que está alterado e evitar que aqueles embriões que sejam transferidos tenham essa alteração, certo? E Uhum. alteração cromossômica também, mas isso não quer dizer, por exemplo, a gente pode fazer um estudo genético nesse embrião, mas ela pode ter alteração congênita. Então, por exemplo, uma cardiopatia, um autismo. Então, Uhum. isso a gente não consegue identificar. Mas essa Certo. alteração que a gente foi atrás, então, assim, é cerca de 99% de certeza que não vai ter. Certo? Porque aí Maravilha. existe essa falha também do método, né? Muito pouco, mas é Uhum. possível sim. E assim, essa Ah, questão do autismo, muita gente fica na dúvida, doutora, vamos estudar autismo? Mas sabe que o autismo, embora seja muito comum hoje, ou pelo menos seja muito diagnosticado, é uma doença multifatorial, né? sim. Então não dá realmente pra gente estudar isso, infelizmente ainda não. A Elisângela perguntou aqui qual o percentual de chance de um embrião blastocisto após a Hum. transferência ser gemelar? Foi o que você já respondeu? Se transferir apenas um, isso e subdividir, De um embrião blastocisto após se a fosse transferência virar gemelar. é muito baixo, Renatinha. Digamos que é 2%, assim, é muito baixa. Se tiver Certo. dois embriões, dois blastocistos transferidos,
aí a chance é maior. Mas de subdivisão de um único embrião é muito rara. Eu vou Certo. dizer a você, eu nunca tive. Nunca É? tive. Uhum. Nunca tive. Eu tenho amigos que já tiveram, mas assim, eu nunca tive. Certo. A Mônica aqui falando, nutrição adequada e sono são super importantes para melhorar a Uhum. qualidade desses espermatozoides. Com certeza. Vamos A falar Mônica é agora. nossa nutricionista aqui da clínica, maravilhosa, maravilhosa, Maravilhosa mesmo. Com certeza. maravilhosa. Vamos cuidar, gente, do sono, da alimentação. Vamos falar um pouquinho de É, sono, né, Ju? então, assim, eu sempre falo, sabe, Renaldinha, quando a gente faz a anamnese, então, pessoal, a anamnese é quando o casal chega, né? Assim, na verdade, um paciente chega ao consultório e a gente faz as perguntas, faz um interrogatório, né? Então, sobre a vida, sobre a história familiar. Então, a gente sempre pergunta em relação aos hábitos de vida, né? Então, Uhum. de que se alimenta, né? Como são os hábitos, como se pratica atividade física. E eu Sim. sempre pergunto também em relação ao sono, né? Essa qualidade desse sono, o tempo de sono, Sim. que às vezes a gente acha que é uma tolice, mas não é, né, Renatinha? Não, não é. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Se a gente Então, pensar que nas 24 horas, né, dividir em 3 terços aí, um desses terços, em média, é para a gente estar dormindo, o nosso corpo acaba precisando mais ou menos disso. Então, é algo que é fundamental, né, Ju? é reparador, né? Com certeza. Ele Reparador. ao mesmo tempo que é reparador para vários sistemas, tem outros que funcionam nesse período. E no caso, por Uhum, exemplo, a produção de melatonina, que inclusive tem bastante relação, né, com alguns hormônios, influência na isso, questão reprodutiva também, isso. é produzida quando há ausência de luz. Ou seja, o nosso organismo, um dia, nos antepassados, foi adaptado para, quando tem luz, a gente produz o cortisol, ou seja, para ficar ativo, e quando não tem luz, o nosso cérebro entende que é para a gente dormir. Então começa a produzir a melatonina e o pico da melatonina mesmo ocorre de madrugada. Porém, o mundo vem mudando, a gente está cada vez mais exposto à luz até mais tarde, inclusive agora, por exemplo, e de dia, dependendo da vida da pessoa, tem menos exposição à luz natural. Então, Uhum, nosso organismo continua funcionando da mesma forma, mas os estímulos externos mudaram. Então, naturalmente, a gente já tem um pouco mais de dificuldade relacionada ao sono com populações de outras gerações. Mas pensando na nossa realidade, dá sim para a gente se organizar e conseguir ter qualidade do uhum, sono dentro do nosso contexto de vida. E a uhum. melatonina, como um hormônio que, além de regular o sono, o nosso reloginho biológico, ele é um potente antioxidante que, como você Antioxidante falou, é fundamental para é várias coisas, fundamental. inclusive para essa produção de É, hormônios, dos inclusive assim, a espermatozoides. melatonina, então, no líquido folicular, então, o líquido folicular é justamente, digamos que a casinha, o óvulo fica num folículo e dentro desse folículo tem o líquido folicular onde está o óvulo, né? Então, esse líquido folicular, ele é rico em melatonina e é necessário que tenha uma quantidade alta de melatonina para evitar esse estresse oxidativo e melhorar essa qualidade do óvulo. Então, se você tem uma diminuição dessa melatonina, vai piorar essa qualidade ovular. Então, claro que tem outros fatores envolvidos também na qualidade do óvulo, né? Então, Uhum, fatores genéticos, outros hábitos, né, de vida, outras alterações hormonais, mas é importantíssima a melatonina para essa qualidade do óvulo, como também para o espermatozoide, né? Então, claro que eu sou ginecologista, né? Mas a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer o homem, né? É importante também o sono no homem, né? uhum, Essa regulação do ciclo, né, circadiano que a gente diz, né, Renatinha? uhum. Então, a privação do sono, o distúrbio do sono, ele altera, ele faz um distúrbio, digamos assim, nessas gonadotrofinas. Gonadotrofinas são os hormônios, né, que vão realmente, digamos, fazer a formação do óvulo, desenvolvimento do óvulo, como também o desenvolvimento do espermatozoide. Então, é essencial, né, que a gente tenha esse ciclo de sono e vigília adequado para a gente ter uma melhor qualidade ovular, para a gente ter os ciclos menstruais regulares, para evitar aborto,
né, para aumentar a taxa de fertilização, você aumentando a qualidade do óvulo, aumenta a taxa de fecundação do óvulo com espermatozoide, né, e até mesmo em relação aos fatores pós-natais, né, para aquele desenvolvimento do bebê também, do feto, é importantíssimo. Eu estava até vendo essa questão do ciclo circadiano, porque a gente tem um reloginho biológico geral e cada sistema do nosso corpo tem o seu, né? E falando justamente uma desregulação da melatonina e do ritmo circadiano pode desregular os sistemas, inclusive o próprio útero e tudo, e isso também dificultar de alguma forma a manutenção da gestação ou trazer problemas pós e tudo. Exatamente. E é interessante também porque os homens, eles têm uma prevalência maior, além da própria qualidade do sono, do ritmo circadiano, de ter apneia. E quando as mulheres saem da vida fértil, ou seja, entram na menopausa, elas também igualam essa chance com os homens. Então, assim, realmente os homens com apneia ou com alguma má qualidade do sono acabam trazendo essa repercussão que você já citou, e as mulheres acabam que elas têm uma prevalência maior de insônia, comparativamente. E os fatores emocionais, inclusive aqueles que envolvem a dificuldade de engravidar, a ansiedade, contribuem né? muito, Ela também né? contribui, né? Até chegar ao sono, então é importantíssimo. Eu sempre digo aos pacientes, olha, você precisa dormir bem, vamos ver o que a gente faz. Porque às vezes também a gente acha que precisa de medicação, né, Renatinha? Né, para dormir, mas não necessariamente precisa, por exemplo, de um benzodiazepínico, né? Ou então uma medicação. Então, tem outras medidas que a gente pode fazer para chegar nisso. Então, como você falou, em relação, a gente está ligada ali 24 horas. Então, por exemplo, evitar as telas, né? Tem algumas medidas que a gente pode fazer. Então, chegar à noite, colocar uma luz mais baixa, evitar o uso de telas. Então, evitar os estímulos, né? Justamente para aumentar essa produção dessa melatonina, né? É tão importante. Aí, nem tudo é medicação. E nem tudo é melatonina também, né? Muita gente, já tomei melatonina, não funciona para mim. Então, assim, a melatonina, ela é produzida pelo nosso corpo dessa forma que a gente comentou, mas nem todo mundo precisa tomar a melatonina para regular o seu sono. Então, existem alguns grupos específicos, então, bem indicada, numa dose adequada e no horário adequado de se tomar, a melatonina é uma ótima medicação. Mas fora disso, ela pode até desregular o ciclo circadiano da pessoa. Então, assim, nem sempre precisa ter uma orientação, né? Com certeza. Então, assim, analisar o sono, do mesmo jeito que você falou aqui de tantas coisas que você precisa olhar, né, para ajudar na reprodução humana, a gente também, para olhar o sono, a gente precisa olhar a rotina dessa pessoa, se tem doença, se toma medicação. E muitas vezes, até a medicação que vai ajudar no sono, ela pode melhorar a indução do sono, mas piorar a qualidade do sono. Então, assim, e dependendo dessa piora da qualidade do sono, o sono profundo, aquele que tem relação com a produção hormonal, com a manutenção hormonal, pode não estar acontecendo. Então, é comum a gente ver, por exemplo, homens com apneia de sono, com a testosterona baixa, por exemplo, e não pensar que a apneia pode estar contribuindo para isso. Então, assim, esse é um fator, né, dentre diversos outros que podem contribuir. Às vezes não tem não pensa nessa relação, né? Não tem. O que isso vai contribuir, né? E às vezes está até repondo a testosterona, mas de alguma forma está diminuindo a produção, sem saber, né? Exatamente. Então, tudo isso é muito interessante da gente comentar. E aí surgiram várias perguntas. Muita gente, assim, os homens, principalmente, eu tenho alguns casos aqui no consultório, a minha testosterona está baixa, eu tomei testosterona. Então, é importante, você falou nisso em relação à testosterona, a testosterona, ela age no homem como contraceptivo. E a gente tem essa falsa impressão de dizer, vou tomar testosterona para melhorar minha libido, aumentar minha testosterona. E não é assim. Então, existem outros recursos que a gente pode fazer para melhorar essa testosterona, né? Para evitar essa inibição da espermatogênese. Entendi. Então, se o homem aplica testosterona, toma testosterona, vai inibir a espermatogênese dele, e aí realmente, quando a gente faz o espermograma, está uma quantidade muito baixa, uma motilidade muito baixa. Então, é importante dizer isso, que eu tenho alguns casos no consultório. Eu não sabia, por exemplo. Ele age como contraceptivo, Renatinha. Então, a gente utiliza estrogênio, né? Então, utiliza estrogênio e progesterona, né? Para inibir a ovulação, pronto. Mesma coisa, a testosterona ela vai inibir também a sua produção.
Certo, ótima orientação. Ó, perguntaram aqui quais cuidados tomar durante a gestação para ter um bebê com sono tranquilo. Tem algumas dicas. Eu acho que Nath. é cuidando do próprio sono. O bebê, né, informação, ele absorve muito do corpo da mãe, né, Ju? É muito comum. Eu vejo isso não só pós-gestação, como na rotina de casa mesmo. O bebê, às vezes, o ritmo da casa é Precisa um, ter uma e rotina. o casal quer que o bebê tenha outro ritmo, É, mas o bebê ele fica querendo acompanha. acompanhar. É. Então, assim, se a gente está falando do bebê, imagina o bebê dentro do corpo da mãe, né? Então, assim, tudo influencia. Então, acho que a mãe cuidar dela mesma, do seu próprio sono, da alimentação, e ter um bom acompanhamento e orientação é a melhor forma de ajudar, sim, o sono do seu bebê. Amanhã As faz três. mamães aí, viu? Desabafando. Amanhã faz 3 meses que fiz laqueadura. Pode fazer FIV logo? Pode, não tem nenhum problema. Contraindicação, né? Ao contrário, a gente vê naquelas mulheres que laqueiam com muito tempo, que ela assim, vai procurar um auxílio, a gente percebe uma diminuição na reserva ovariana. Por quê? Tudo que acontece, digamos, uma diminuição ali, se você faz uma laqueadura, digamos que você está interrompendo também o fluxo sanguíneo, uma parte desse fluxo sanguíneo que chega até o ovário. E aí, diminuindo esse fluxo, vai diminuir a nutrição que chega ali nos folículos, né? Então, diminui a produção desses óvulos. Na verdade, não é a produção, diminui aquele estoque daqueles óvulos. Então, é muito comum as pacientes virem aqui ao consultório depois, digamos, 10 anos, 15 anos que fizeram laqueadura, porque fizeram laqueadura bem jovem. E aí, a gente percebe uma diminuição dessa reserva. E aí, não tem mais o que fazer, né? Entendi. Então, quanto mais precoce, melhor. Não é comum, né? Isso acontecer 3 meses depois, poxa, laqueei já. Mas quanto mais próximo, né, da laqueadura, melhor os resultados. Porque a gente precisa de mais óvulos. Quanto mais óvulos a gente conseguir no tratamento de Mais fertilização, chance, maior a né? chance. Meu marido dorme muito mal. Quanto tempo devemos corrigir o sono dele para fazermos a tentativa de FIV? Eu não sei, vocês têm alguma orientação direcionada para isso? Não, Não, né? não tem. A gente, assim, o que a gente pode fazer, o que eu falei em relação à fragmentação do DNA espermático, né? Porque a gente sabe Aham. que pode gerar um estresse oxidativo e esse estresse oxidativo aumentar a fragmentação desse DNA, né? Então, um dos melhores exames para a gente avaliar se o sono ou então até outros hábitos de vida está Fatores. interferindo negativamente, né, na qualidade desse sêmen, essa fragmentação espermática. Mas, se for para dizer assim, quanto mais rápido melhorar essa qualidade, melhor. Né? Com Então, a certeza. espermatogênese, ela acontece a cada 72 dias. Então, se a gente for ver, por exemplo, eu faço hoje um exame, uma fragmentação dá muito alta, então a gente pode se utilizar, né, de antioxidantes, então, por exemplo, até a própria melatonina, né, um antioxidante, e aí repetiria 3 meses depois, que é quando acontece esse ciclo de espermatogênese. Novo ciclo, né? Novo ciclo, exatamente, para a gente fazer uma nova avaliação. Anticoncepcional. Quem toma anticoncepcional por um longo período, tem alguma orientação em relação a quando começar a tentar engravidar ou precisa se proteger por um tempo? Tem alguma restrição ou não Não, necessariamente? Renatinha. Não, assim, existe esse mito, né, de que É. quem usa anticoncepcional vai ter dificuldade para engravidar, então tem que Aham. parar logo, porque eu tomei 10 anos de anticoncepcional. Não, então, o anticoncepcional, ele não vai nem prejudicar, certo? E também não vai fazer você preservar seus óvulos. Então, a gente diz que a mulher ela está continuamente perdendo óvulos. Então, o mecanismo da ovulação, né? Então, é o mecanismo por onde a gente menos perde óvulos. O mecanismo por onde a gente mais perde óvulos, que a gente diz, é a apoptose, que a gente diz que é a morte celular programada, né? Então, continuamente, então, a mulher gestante está perdendo óvulos, a mulher usando anticoncepcional está perdendo óvulos. Então, continuamente a mulher está perdendo óvulos, certo? Muitas vezes, essa mulher que utiliza anticoncepcional está sendo até protegida, se ela não quer engravidar no momento. Porque, por exemplo, se essa mulher tem uma endometriose e não sabe. Se você está utilizando anticoncepcional, você está preservando ali, evitando a progressão da endometriose. Que a gente sabe, quanto mais menstrua, mais descama, pior realmente
digamos, fica, porque está descamando, está aumentando o processo inflamatório crônico da endometriose, certo? Explica logo, vamos pegar esse gancho. O que é Vamos pegar. endometriose e quando ela pode estar interferindo ou não na fertilidade? Não só na fertilidade, né? Na qualidade de vida da mulher, assim, quando É. intervir. É, então vamos lá. Então, a endometriose, né? Então, o que é endometriose? Então, nós mulheres temos a camada interna do útero, que a gente diz que é o endométrio, e assim, tem várias causas que estão relacionadas, assim, várias etiologias que estão relacionadas à endometriose. Não sabe-se por que algumas mulheres têm endometriose e outras não têm. Mas o mecanismo mais aceito que acontece na endometriose é quando existe um refluxo. Então, essa descamação do endométrio, além de se exteriorizar, que é a própria menstruação, ela pode refluir através das trompas e cair na cavidade pélvica, né? Caindo nessa cavidade pélvica, pode acontecer implantes desse endométrio no ovário, na trompa, no peritônio. E aí, causando esses implantes podem levar à aderência, à diminuição na qualidade do óvulo, à dificuldade de implantação do embrião no endométrio, né? E a própria alteração imunológica e o processo inflamatório da endometriose. E aí, o que é muito comum na endometriose é dor pélvica, né? Então, aquelas pacientes que se queixam muito de dor durante o período menstrual, aquelas pacientes que durante o período menstrual sentem dor quando evacuam, aquelas pacientes que têm dor nas relações sexuais. Então, isso tudo a gente tem que ficar em alerta. E algumas mulheres não sentem nada, né? Então, eu tenho muitos pacientes que chegam aqui, nunca tiveram diagnóstico de endometriose, e aí eu faço uma ultrassonografia, observo um ovário mais elevado, observo já um endometrioma, que é um foco de endometriose no ovário, né? Uhum. Então, não necessariamente a mulher vai ter uma queixa clínica, não necessariamente ela vai ter uma sintomatologia, certo? Mas é bem comum essa paciente ter infertilidade. Entendi. Embora a mulher possa engravidar. Mulheres com endometriose podem engravidar espontaneamente também, certo? E aí, quando você tem essas queixas que eu falei, já tem um ano tentando engravidar e realmente deve procurar um especialista, né, para realmente identificar, diagnosticar e aí tratar. Mas a dificuldade é para engravidar. Engravidando não é uma gestação de maior risco, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O Uhum. grande problema é conseguir engravidar, mas não Certo. está relacionado a alterações, não, durante a Maravilha. gestação. Perguntaram aqui de ovários policísticos, com ovários policísticos e modalidade de esperma baixa, é indicado a FIV, 3 anos de tentativas. Eu acho que diz assim, ela tem ovários policísticos e E ele o tem uma companheiro. oligospermia, né? Então, Uhum, assim, é importantíssimo, Cidinha, né? Então, é importantíssimo, Cidinha, saber a sua idade, né? Então, uhum. se você é jovem, então, por quê? Digamos que fosse só um ovário policístico e uma quantidade de espermatozoide que tivesse limítrofe. Então, a gente pode, né, fazer uma indução da ovulação, caso você tenha um exame nas trompas, que é histerosalpingografia. Se as trompas forem normais, o espermograma não for tão baixo assim, então daria para a gente fazer uma estimulação, a depender da idade, a depender da trompa, a depender realmente dessa quantidade. Muitos Só fatores, né? assim, não dá simplesmente pelo que você me disse dizer, né? O que é importante eu dizer é o quê? 3 anos já é um tempo considerável. Então, depois de 3 anos, né, que o casal está tentando engravidar, já diminui muito as chances de sucesso através de, digamos, do coito em casa, né? Uma gestação espontânea. Mas não é impossível, certo? Uhum. E aí agora vamos É falar de complicado. ovário policístico. O que é o Vamos ovário lá. policístico? Que inclusive relacionando com problemas de A sono, ele está apneia, mais associado, né, com a apneia do sono, que também vem junto a com a distúrbios síndrome metabólicos, metabólica, exatamente, com né? aumento de ganho de peso, É, resistência periférica à insulina, obesidade. Conta aí pra gente, Ju. é. Então, assim, ovários policísticos, né? Então, é uma doença endócrina, né? Então, aquelas pacientes que têm uma queixa clínica de eu menstruo hoje, passo 3 meses, 6 meses sem menstruar.
Então, a gente precisa pensar nesses ovários policísticos. Então, é um distúrbio ovulatório. Então, a mulher não ovula bem, não tem uma qualidade boa de ovulação. E a gente pode dar esse diagnóstico tanto através da história clínica, né, desses ciclos irregulares, como através de ultrassonografia e dosagens hormonais. Então, essa paciente geralmente tem o quê? Um aumento de hormônios masculinos, né? Tem um hiperandrogenismo. Então, tem uma quantidade alta de hormônio, digamos, masculino, certo? Uhum. E aí, por isso, o desenvolvimento do folículo, o crescimento do folículo, para que ovule, ele não é tão fácil. E, às vezes, a gente precisa fazer uma estimulação, uma indução da ovulação, certo? Para que essa mulher ovule. Mas, antes de tudo, né? Então, antes de indicar até uma indução, a Mônica está aí, então é importante a gente mudar os hábitos de vida dessa mulher. Então, algumas mulheres que têm ovários policísticos estão perdendo de 5% a 10% do peso, já começa a ovular melhor, né? Então, é importante a gente orientar essa mulher em relação aos hábitos alimentares, perda de peso, prática de atividade física, certo? Uhum. E aí, como a Renatinha falou, tem a questão dessa resistência insulínica, né? Então, isso tudo precisa ser avaliado. Leina aí também. Tanto o endócrino aí. Endócrino, nutricionista, tudo ótimo, coisa boa. Estamos aqui numa conferência. É isso mesmo. Tanto isso que você falou acaba contribuindo, dificultando a fertilidade, quanto, por exemplo, pode ter apneia de sono, mas essa má qualidade do sono também aumenta a resistência periférica à insulina e fica uma bola de neve, que às vezes é difícil sair. Mas alimentação, sono, exercício, realmente ajuda bastante. Perda de peso, exatamente. É importantíssimo. A Nicole perguntou aqui se tem uma quantidade ideal de tempo para sono profundo. Essa tem sido uma pergunta bem frequente, porque os reloginhos estão bombando e as pessoas agora já chegam com o diagnóstico. Então, assim, Nicole, é interessante porque as 8 horas de sono, que todo mundo fica indo atrás delas, não é para todo mundo, é para a maioria das pessoas. Então, a gente precisa entender quantas horas de sono a pessoa precisa. A partir disso, o sono é dividido em porcentagens, né? Assim, a gente faz ciclos de sono que perpassam os superficiais e estágios profundos. Aí existe o estágio superficial, que equivale a 2% a 5%, um mais superficial, um pouco mais intermediário, que equivale quase a 50%, ou seja, a maior parte da noite. O profundo, que é o sono de ondas lentas, e o sono REM, os dois são profundos, mas o sono de ondas lentas ele está muito associado à produção hormonal, viu, Ju, neurotransmissores, então é aquele sono que traz problema metabólico. E aí a gente não acha que o sono teve interferência. E ele cabe 20% a 25% da noite, e o sono REM, que é o sono reparador da cabeça, da memória, da atenção, aquele que quando a gente não consegue dormir bem, no outro dia a gente está de ressaca, literalmente. Tudo pode influenciar. Alimentação, horário que dorme, idade, rotina, medicações em uso. Então, assim, depende também de vários fatores para a gente estimar. Mas em termos de normalidade, esperada é de 20% a 25% da noite, falando em sono de ondas lentas. A Leina falou, às vezes acontece só perder peso e voltar já gestante com mudança de estilo de vida, verdade, né? Muito comum, Ju, são tantas coisas. Não Queria te perguntar também uma curiosidade em relação a casais homoafetivos. Você tem falado muito ultimamente. Você falou da opção de mulheres ou de reprodução ou que querem engravidar de forma independente, que tem a opção né, de banco de esperma, ou às vezes de casais de mulheres. E casais de homens também. Como é que poderiam ter filhos com o seu próprio material genético? Certo. Então, o Conselho Federal de Medicina reconheceu, né, o direito desses casais homoafetivos, né, de fazerem tratamento de reprodução assistida. E aí, a gente pode fazer, né, o tratamento em homossexual feminino e masculino. Então, o homossexual feminino é mais simples, né, Renatinha? Porque são duas mulheres. Então, o que acontece muito é, tipo, uma quer engravidar e a outra quer utilizar os óvulos, né? Então, dá pra gente compartilhar isso e aí fazer fertilização, porque aí uma
utiliza os óvulos, na verdade, a gente aspira esses óvulos, e em laboratório a gente vai fecundar com o sêmen, aí teria que ter um sêmen de doador, né, anônimo, né, então a gente tem banco de sêmen nacional e internacional, certo? E aí recorre esse banco de sêmen, faz a escolha desse sêmen, para poder fazer a fertilização, se forem as duas utilizando. Quando apenas uma, por exemplo, quer participar do processo, e digamos, um processo mais simples, embora não seja uma taxa de sucesso tão boa, é a inseminação intrauterina, né? Então, só diferenciando um pouquinho, que é muito comum nessa, digamos, essa confusão entre inseminação e fertilização. Então, na inseminação, nada mais é do que pegar o sêmen, naquele período que a mulher está ovulando, e através de um catetezinho, inserir lá dentro, né? Tá. Então, digamos, só vai aproximar, digamos, os espermatozoides do óvulo, certo? E a fecundação acontece dentro da mulher. Então, isso é uma baixa complexidade. Acontece uma fecundação espontânea, tá certo? A gente só ajuda. Então, isso pode ser feito no homossexual feminino, certo? Ou a fertilização, que aí é digamos, tratamento de alta complexidade, que a gente precisa estimular o ovário da mulher, capta esse óvulo, certo? No laboratório, também utilizando o sêmen de doador, faz a fecundação, e aí pode colocar nessa própria mulher, ou então na companheira, certo? Então, a gente geralmente utiliza e orienta a fazer essa captação do óvulo na mulher mais jovem, claro que é um óvulo de melhor qualidade, certo? E aí transfere para uma das duas. No homossexual masculino, é um pouco, digamos, não é que seja complicado, mas assim, a gente além de precisar de uma barriga solidária, né? Precisa dessa barriga solidária porque precisa de alguém para gestar. A gente também precisa de uma mulher doadora de óvulo, né? Então, tem o sêmen e aí tem que recorrer também a um banco de óvulos, né? Banco de óvulos anônimo. E aí fecunda com espermatozoide, pode ser dos dois, só não pode misturar, né? Então, uma parte do óvulo com sêmen de uma parte com sêmen de outro. E aí produz esse embrião, aí nesse caso teria que ser realmente fertilização in vitro, né? Produz esse embrião e esse embrião é colocado no útero de uma mulher, de uma outra mulher, certo? Então aí utiliza-se, a gente diz, uma barriga solidária ou digamos, um útero de substituição, né? Um útero para acolher, digamos, para gestar. O Conselho Federal de Medicina, então, ele orienta que seja uma parente até de 4º grau para fazer esse procedimento. Pode ser que não necessariamente é uma mulher, seja parente, certo? Mas aí tem que pedir toda a permissão ao Conselho Federal de Medicina, caso não seja. Para autorizar. Certo? Para autorizar. Entendi. E aí, no caso, existem em outros países a possibilidade de ser feito da mesma forma, mas de ser a barriga de aluguel, no caso, né? Que pode envolver dinheiro, né? Aqui não, né? Então, todas essas técnicas aqui no Brasil são sem fins lucrativos, tanto a doação de óvulos quanto de sêmen. O que a gente tem aqui no Brasil é a doação compartilhada, né? Então, por exemplo, eu tenho idade avançada, você tem menos de 35 anos, você tem, por exemplo, seu esposo não consegue engravidar, não tem algum problema, né? E não tem uma boa produção de espermatozoides. Ou então você tem um problema tubárico. E aí você é jovem, tem menos de 35 anos e você quer ser doadora de óvulos. Então, você doa parte dos seus óvulos, certo? Essa mulher receptora, digamos, paga o seu tratamento, agora é tudo anônimo, nenhuma conhece a outra, né? Essas mulheres são pareadas de acordo com o fenótipo, né? Então, as características físicas semelhantes. E aí, a mulher doadora, ela vai passar pelo processo de estimulação ovariana, vai ser feita a captação dos óvulos, e parte dos óvulos vai ser para a doadora e parte dos óvulos para a receptora. Então, isso é doação compartilhada. E a depender do serviço, então, por exemplo, a receptora, ela paga o tratamento da doadora, certo? Aí vai mudar um pouquinho de serviço para serviço. Então, tem serviços que a doadora paga a medicação, né? E a receptora paga os custos laboratoriais e tal. Mas, assim, fins lucrativos não tem, certo? Nem fins lucrativos, e a doação tem que ser anônima. Certo. Porque é tudo muito delicado, né? Essas questões. Ai, Ju, eu acho que assim, deu pra gente abordar tudo.
Eu Foi queria, muito mas legal. foi tão bom, é. Foi. Perguntaram aqui sobre valores e eu digo, pessoal, se tiverem curiosidade, procurem a doutora, façam uma avaliação, conversem com ela, que ela orienta É, melhor essa parte, tá? joia. Seria uma boa estratégia fazer congelamentos de óvulos sucessivos para um dia fertilizar paciente de 43 anos? Então, Dani, 43 anos a gente considera uma idade bem avançada, né? Então, geralmente nessa idade, a quantidade de óvulos é baixa e a qualidade também, certo? Então, não é que não possa, a gente pode fazer congelamento de óvulos, mas o ideal seria a gente já fazer de embriões, certo? Porque embriões a gente pode estudar geneticamente, a gente consegue ver se tem alguma alteração genética, que é muito comum nessa faixa etária, certo? Mas pode, não é impossível, certo? Só não é muito indicado, mas pode também. Aí realmente é como você disse. Como a quantidade é baixa, então o ideal seria fazer estímulos seguidos para coletar mais óvulos. Então, quanto maior a idade, mais óvulos eu preciso para poder encontrar ali um óvulo de boa qualidade. Eu sempre dou um exemplo assim, sabe, Renatinha? A reserva ovariana. Então, por exemplo, se você tem 43 anos, você tem uma dúzia de ovos, vamos pensar em ovos, tá? Você tem uma dúzia de ovos, eu consigo mais fácil encontrar um ovo bom do que em meia dúzia. Então, Uhum. às vezes eu preciso de mais óvulos, preciso fazer mais de uma, duas, três estimulações para eu poder conseguir óvulo bom. E aí, quando a gente consegue fazer o congelamento de embrião, eu consigo identificar se esse embrião é bom geneticamente ou não. O óvulo eu não consigo estudar. Então, eu posso estocar ali um monte de óvulo e eu não sei a qualidade, né? Porque já, geralmente, 43 anos, realmente a taxa de sucesso, a taxa de qualidade de óvulos é muito baixinha. Entendi. Nada, Dani. Ju, eu vou passar a palavra para você. Eu queria só lembrar, pessoal, a gente falou aqui um pouquinho de higiene do sono. Então, assim, cuidar do sono é cuidar da saúde, né? E a É. fertilidade vem junto também. Então, higiene do sono são medidas que a gente pode adotar na nossa rotina, como a gente veio falando durante a live, tanto à noite quanto durante o dia. Ou seja, ter uma rotina organizada em termos de horários para comer, horário para descansar, horário para fazer Uhum, exercício e horário para ir desacelerando, principalmente algumas horas antes de dormir uhum. efetivamente, é fundamental para passar essa informação para o nosso cérebro que a gente está indo descansar. Então, isso envolve não comer Exatamente. uma alimentação muito pesada perto da hora de dormir, evitar bebida alcoólica, cigarro, próximo também do horário Café, de né? dormir, cafeína depois das 18 horas e também quantidade excessiva de cafeína diária pode também reverberar para a noite. Muita gente fala, eu tomo café e vou dormir, não tem problema, mas às vezes essa pessoa está lá me procurando porque tem insônia. Pode não ser o café o único fator, mas ele não está É. contribuindo positivamente. Pode estar, não está prejudicando a indução do sono, mas pode estar fragmentando o sono, deixando mais superficial. Então, assim, Uhum, tudo isso influencia bastante. Separar o quarto para descansar mais do que, às vezes, a pessoa come no quarto, estuda no quarto, está no celular no quarto, tudo no mesmo uhum. ambiente. O cérebro, às vezes, não associa mais tanto aquele ambiente a relaxamento. Então, baixar mais a luz, fazer atividades mais tranquilas e ir desacelerando, porque realmente não tem sido fácil a gente manter o sono de qualidade, principalmente nessa época de É. pandemia e de muita demanda digital, De né, Ju? estímulos, né? De Pois é. estímulo. Então, assim, o sono, né, Renatinha, faz parte dos hábitos de vida. Então, do mesmo jeito, como você falou, então a gente precisa ter uma rotina, né, de alimentação saudável, prática de atividade física, e o sono também. O sono é Faz importantíssimo, parte, né, é. para a regulação do eixo que a gente fala, do eixo hipotálamo, hipófise ovariano. Então, para regular os ciclos menstruais, para melhorar a qualidade dos óvulos, é importantíssimo a gente ter esses hábitos saudáveis de vida, né? Então, até mesmo para um tratamento. Então, não quer dizer que você vai engravidar espontaneamente, né? Mas Uhum, para você também fazer um tratamento, para a gente otimizar esses resultados, é importante você seguir essa rotina, né? Esses hábitos que vão contribuir, né? Então, tudo vai melhorar, tudo pode interferir, ou negativamente ou positivamente, no sucesso de uma gestação. com certeza. Ju, quero muito agradecer. Achei Eu que maravilhoso, agradeço. super proveitoso e Foi queria que você deixasse ótimo. um recado aí, principalmente para os casais, mas principalmente para as mulheres,
que de alguma forma já tiveram ou têm dificuldade de engravidar, porque realmente são uma coisa que mexe muito, né? Com É, os planos, com a cabeça, e isso acaba é. interferindo também. Você deve ver isso bastante Uhum, aí no uhum, consultório. Às vezes a pessoa até decide por uma outra opção, até por uma é, adoção, e quando vê, consegue, tira aquele peso exatamente. da gravidez. Mas eu queria que você passasse aí um recado para o pessoal, para É. encorajar, ver que É, dá para foi um ajudar. prazer, Renatinha, assim, o convite foi ótimo. Então, é importantíssimo, pessoal, que vocês que estejam tentando engravidar, né, não adiem muito, né? Então, procure um especialista. Então, já tem um ano, pelo menos, tentando engravidar. Não adiem isso. Quanto mais o tempo passa, diminui a chance de gestação. Então, é necessário investigar o casal. É importantíssimo dizer isso também, que ainda existe um preconceito, às vezes alguns homens são bem resistentes, certo? E aí procurar um profissional que realmente identifique essa causa. E aí a gente pode tratar. Às vezes é tão simples, né? Ontem eu recebi um beta de uma paciente que era ovário policístico. Então começou a perder peso, eu fiz uma estimulação e ela engravidou, né? Oh, Ela ficou coisa triste boa. porque eu tinha feito um estímulo e ela, doutora, eu não engravidei na primeira vez, no primeiro Sim, mês passado. Aí esse mês eu digo, ó, tá vendo? Então, assim, não é que seja milagroso, né? Então, sim. para uma mulher engravidar com menos de 30 anos, a taxa de sucesso de gestação é de 20% ao mês. Então, Uhum. não é que seja tão alta, certo? Mas a gente pode ter formas que a gente pode fazer, tem hábitos, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa fertilidade. Então, fiquem atentas a isso, né? Então, orientem as pessoas a engravidar mais cedo. Então, vocês planejam tanta coisa, né? Então, a gente planeja estudar, a gente tem tantos projetos profissionais, a gente tem tantos projetos pessoais, mas a maternidade, ela é possível, certo? Então, eu digo assim, pense que você vai ser mãe de uma forma ou de outra, né? Então, claro que a gente quer engravidar com os próprios óvulos, certo? Mas hoje em dia a gente utiliza muito óvulos de doadora, Renatinha, Uhum. porque eu tenho pacientes de 47 anos aqui no consultório que já engravidaram, agora através realmente de óvulos doados, né? São mães de todo jeito, são realizadíssimas, certo? Sim. Mas se você não quer chegar nesse ponto, então a gente tem que engravidar mais cedo, se não quer engravidar mais cedo, então vamos tentar ali realmente procurar congelar óvulos para preservar a sua fertilidade. E se no futuro vai utilizar, ótimo. Se não utilizar, pode descartar. Então, Uhum. óvulos, a gente não necessariamente precisa utilizar, né? É uma célula. Uhum. Então, o embrião não dá realmente para descartar, mas óvulos, utilizando, você pode utilizar ou não, certo? Então, Maravilha. assim, qualquer coisa estou às ordens. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Muito bem. Obrigadão, Ju. Boa noite, pessoal. Obrigadinha, Obrigada por boa acompanhar. noite, obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, Boa noite. boa noite.